Meu nome é Getúlio Morato e eu sou um dos fundadores da Insana. Sou da turma 68 de Medicina, formei em 2004, exatamente no ano de fundação da Atlética. A criação da Atlética não foi algo muito pensado. A gente tinha acabado de participar do Intermed DF, que a gente foi campeão, participamos do Praia Med lá em Arraial da Ajuda, e nesse evento do Praia Med a gente foi provocado a organizar o Intermed Centro-Oeste. Um representante da UFG chegou falando que, meio que ironizando, que a UNB, a ESCS Católica, a Faciplac não poderiam organizar o Intermed, e eu fiquei surpreso que eles disseram que iriam organizar as Olimpíadas Regionais dos Estudantes de Medicina. Eu achei aquilo um absurdo, porque a gente já estava quase tudo organizado para organizar o primeiro Intermed Centro-Oeste. E quando eu volto a Brasília, eu descubro que o Centro Acadêmico tinha autorizado um representante da Católica a participar dessa reunião e tomar uma decisão sem consultar quem organizou o Intermed DF. A Atlética, quando foi criada, ela tinha um propósito de integrar todos os semestres dentro da faculdade, desde o primeiro semestre até o 12º. Na época da criação eu estava no 12º semestre, pronto para formar, faltavam 3 meses. Eu acabei ficando como presidente de honra, o Saulo e o André Branquinho foram os primeiros coordenadores da Atlética. E a Atlética ela tem uma importância muito grande porque quando eu entrei no UNB lá em 1998, a gente não tinha basicamente nada de esporte dentro da faculdade. A parte esportiva toda era muito centralizada no centro acadêmico, mas na verdade eram iniciativas individuais. Os estudantes, por exemplo, os veteranos, eles montavam um time de futebol e a gente quase que tinha que implorar para participar do time. E isso para mim incomodava bastante. A gente não conhecia nossos veteranos, não tinha uma festa, não tinha basicamente nenhuma integração. E quando eu entrei no centro acadêmico, a primeira iniciativa que eu tive foi de criar o Interclasses, lá em 2001, vencido pela turma 73. E a partir disso, todo semestre a gente tinha o Interclasses, passamos a tentar disputar os jogos internos da Universidade de Brasília. E quando a gente assume, a gente quer ganhar isso aí. E quando a gente organiza, a gente chama as turmas para participar, chama os calouros, e os calouros começam a participar do evento. Assim, eles realmente começam a vestir a camisa, nossos times começam a ficar formados, mas a gente começou a se organizar. E aí teve a ideia de participar do Intermed Minas. A gente viajou lá para Uberlândia, e lá em Uberlândia estava tudo certo para a gente participar. Nisso, a UFMG vetou nossa participação. E aí, nesse veto, na viagem de volta, conversando com a Juliana Costa, que era do Centro Acadêmico também, eu falei, a gente vai organizar o Intermed DF, e não deu outra. Em outubro já do mesmo ano, a gente organizou o Intermed DF. A gente ainda não tinha uma organização para ganhar o Intermed, só que cada um fica botando medo. A gente falava que tinha treinamento, que tinha bateria, que estava ensaiando, na verdade não tinha nada disso. Só que quando chegou no Intermed DF, a gente foi lá e ganhou até com uma certa vantagem. Houve uma participação maciça, isso sim gerou uma surpresa, porque mais de 250 inscritos. Eu estava no internato, então no início quase ninguém ia lá para se inscrever. No final, próximo do evento, já estava lá na enfermaria da pediatria, o pessoal indo para pegar a ficha de inscrição. Meu grupo de internato, não, isso aqui não vai dar certo. Está aí até hoje. E hoje, assim, quando você vê o que vocês estão fazendo, a gente vê o que virou a Insana, o tanto de título que a gente tem, a organização que vocês têm, a bateria que não tinha na nossa época, né? Eu comprei no Mercado Livre uma bateria de verdade, simples, um instrumento, e a gente parecia aquele coelhinho da Duracell que entrou batendo no meio da apresentação da Bicudo. Hoje a gente vê uma organização muito maior do que era na nossa época. Na nossa época realmente era difícil que essas coisas acontecessem. E eu fico super feliz, 20 anos depois, a gente vê o que virou a Insana. Hoje eu fico muito feliz do que vocês fazem, do que a Insana é hoje, do tamanho que ela é, da organização que ela é. E para mim essa foi uma das coisas mais marcantes dentro do curso. Quando eu defendia, tinha muito professor que não queria liberar o estudante no primeiro Intermed Centro-Oeste, por exemplo.
A gente teve que ir lá negociar, libera, e os professores não queriam liberar. Mas é porque participar da Atlética cria um vínculo que eu acho que é o que faz a diferença. Mas ter participado da Atlética é como se fosse uma marca que fica guardada em você. Acho que todo mundo que participa da Atlética leva isso. Eu fico muito feliz. Parabéns, Insana, parabéns por esses 20 anos. Raça é pouco. Bom, o momento da Insana que mais marcou foi o Intermédio Brasília, em 2017. É um intermédio que a gente conquistou a tríplice coroa, que eu tinha quebrado o braço e eu consegui tocar com o braço quebrado. E a gente conseguiu ganhar tudo e foi uma sensação única de simplesmente amar algo de uma forma meio que incondicional, que era a Insana. E eu acho que esse foi o momento que mais me marcou na Insana e é um momento que eu amo relembrar. E para mim, tiveram 2 momentos da Insana que me marcaram muito como conquistas, que foi o primeiro em 2019, quando a gente ganhou o Intermédio DF. Era meu primeiro semestre como diretoria na Insana e foi muito legal poder participar de todo o trabalho que a gente teve ao longo de todo o semestre. E no Intermédio a gente conseguiu trazer essa conquista, né? Mais uma estrela para o nosso escudo. E a outra conquista que eu me orgulho muito da Insana foi pelo FUT feminino, quando a gente tinha acabado de voltar da pandemia, foi o nosso primeiro campeonato, que a gente chama de intermedinho, entre as atléticas do DF, e a gente conseguiu ganhar ouro no Society, e um gol foi meu. E eu fiquei muito feliz com essa nossa conquista, então são conquistas que deixam meu coração muito feliz, e é o que faz ter orgulho de ser verde e azul. Quando eu entrei em 2018 na faculdade, a primeira coisa assim que me apaixonou, e acho que a maioria das pessoas na medicina acabam concordando comigo, foi a Atlética. Assim, acaba sendo a porta de entrada da gente para esse mundo, ver a galera tão pilhada para uma coisa que você ainda nem entende exatamente o que mas aquilo é apaixonante. Você quer descobrir mais sobre aquilo, e foi comigo, assim como acontece com muita gente. Então eu já entrei assim decidido que eu faria parte daquilo tudo, que eu faria parte da gestão da Atlética, e não foi diferente, né? Em 2019, com muito orgulho, eu fui diretor de esportes da Atlética, e eu lembro que era um momento de bastante incerteza em relação à nossa Atlética, porque em 2016 e 2017, um pouco antes de eu entrar, a Insana tinha sido campeã de absolutamente tudo. Enquanto 2018 foi um ano de baixa, assim, foi um ano que a gente teve que se lembrar que não é sempre assim que as coisas funcionam, né? A gente acabou ficando fora do pódio do Intermédio em Anápolis em 2018. E no Intermédio CO ficou com o 3º lugar em Cuiabá. Então parecia assim, que era o fim da nossa época no topo, assim, que a gente ia ter que se acostumar a chegar no máximo ali no pódio. Em 2019 eu entrei na diretoria de esportes meio que nesse contexto, assim, de saber, e aí, será que agora a gente só vai regredir ou será que a gente ainda consegue chegar lá mais uma vez? E assim, em 2019 a gente chegou em Araguari com esse clima de certeza, mas no D2, assim, a gente tinha ido para 8 semifinais, perdão, e depois para 6 finais. Então, assim, no segundo dia a gente já sabia que estava encaminhado aí para levar o título. Eu lembro que foi um dos momentos assim, mais emocionantes da minha vida, foi ser campeão do Intermédio como diretor de esportes. A gente não sabia parar de chorar, de se abraçar e de viver aquele momento. São memórias assim que a gente guarda para a vida inteira. O Pedro era calouro nessa época, com certeza lembra muito bem. Eu lembro desse primeiro Intermédio que inicialmente não conhecia muito a Atlética, assim. Antes de entrar na faculdade também não tinha muita noção de como que era. E foi no Intermédio Araguari que eu fiquei muito impressionado, assim, com a dedicação que as pessoas levavam àquilo, né? E como o Caio falou, naquele Intermédio a gente, assim, atropelou. Já no D2 já era praticamente campeão. E todo mundo da Atlética muito pilhado, comemorando e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E levei com muita naturalidade, assim. Tipo, a gente ganhou o Intermédio e já no segundo dia, eu calouro, assim, né, um pouco ingênuo. Isso aí é normal, assim, comemorei como qualquer outra pessoa, mas sem muita emoção. E eu acho que a chave foi virar um pouco no outro semestre, que no Intermédio Goiânia, que eu fui tendo contato já com os treinos, principalmente de futsal e de society, e era um time que, assim, se dedicava muito aos treinos, se dedicava realmente muito, era composto por pessoas que queriam realmente estar ali, queriam com toda a garra do mundo
conquistar uma medalha naquela modalidade, porque ao contrário de outras modalidades que a gente era muito soberano, como o handebol, o basquete, o futebol a gente sempre sabe que é muito competitivo. E eu acho que eu fui entender um pouco o que era a Insana, assim, nesse Intermédio Goiânia, que a gente não ganhou, mas a gente pegou o pódio de 3º lugar. Mas um momento marcante para mim foi a apresentação da bateria no primeiro dia. Eu não tinha noção do trabalho que eles faziam tão bonito assim, para chegar no final do ano e fazer tão bonito, realmente fazer o chão tremer e a gente, calouro, escutar a bateria pela primeira vez, com os ritmistas se emocionando e a gente, mesmo não tendo contato com aquilo, se emocionando junto, foi uma coisa que eu realmente percebi que eu queria sentir aquilo e eu queria fazer parte daquilo. E outro momento que me marcou também foi, junto com esse time, depois de uma quarta de final contra a UFG, se não me engano, que a gente perdeu um jogo muito brigado, assim, perdeu nos pênaltis, se não me engano. E eu vi a emoção de uma geração lá, com Globato, Andrei, Kelvin, por estarem disputando o último intermédio deles. Aquilo para mim mostrou que realmente eu queria entender esse sentimento quando eu chegasse no final do curso. E mostrou que a atlética, mais do que qualquer outra coisa, assim, de realmente chamar o pessoal para os treinos, se engajar assim, nos eventos, é uma questão de solidariedade também, porque acaba que é uma questão das pessoas mais velhas sempre quererem que os novos que estejam entrando possam sentir a mesma coisa que eles sentiram ao longo do curso e possam vivenciar isso e levar para a vida toda. Então, eu acho que o momento que mais marcou assim, a minha vivência na Insana foi ver desde o meu crescimento, desde quando eu entrei, que eu não sabia nada, que eu não entendia aquele sentimento, até quando a gente subiu e pôde realmente, finalmente dizer que a gente tinha conseguido contribuir com a história da Insana e sentir o que outras pessoas tinham sentido, né? Mesmo estando na 2ª divisão, acho que a gente cumpriu o nosso trabalho nesse sentido, depois de muito esforço, organizar muitas diretorias, noites sem dormir, mas a gente pôde sentir um pouco, eu acho, do que é fazer esse trabalho e viver essa emoção da atlética, né? O meu primeiro contato com a Insana e com o que é ser Insana foi nesse intermédio, que foi depois do jogo de basquete, que foi o único jogo que a gente passou para as quartas de finais no intermédio. A gente perdeu o jogo, só que quando a gente perdeu, o pessoal invadiu a quadra e todo mundo começou a cantar a música da Insana, Raça é Pouco, Que Eu Sou, e todos esses brados e cantos. E as pessoas antigas, que eu não conhecia na época, não tive muito contato, só que depois eu fui conhecer depois, que são lendas, né, dentro da Insana, começaram a cantar, pegaram a blusa da Insana, começaram a ungir com gami, e eu arrepiado, falando o que é isso, o que está acontecendo, onde eu estou entrando, e eu não entendia nada. Mas até hoje é um momento que me marca, eu tenho gravado na minha memória, porque foi um momento muito doido, muito lindo ao mesmo tempo, foi muito esquisito. Mas a Insana não é só curiosidade, ela se torna família, ela se torna um desejo de pertencer, que hoje em dia eu me arrepio só de gravar esse vídeo e dizer que eu faço parte de vestir essa camisa polo, que foi pensada com tanto carinho para cada gestão, de fazer parte dos artigos, desenhar coisas novas, ver que o resultado em quadra foi fruto de muitas horas pensando e vendo como aquilo poderia ser feito. Eu lembro que quando eu entrei em 2022 na bateria, ainda era a bateria estava se reconstruindo, né? Não tinha tantos ritmistas, a gente estava ainda no contexto assim de pandemia, finalzinho, a gente tocava usando máscara, tinha todo aquele medo de se encontrar. Então foi uma coisa muito nova, eu não tinha nem ideia do que era a bateria antes, não conhecia nada sobre atlética, sobre bateria, sobre nada. E eu entrei para me divertir, para tocar um instrumento novo, acabei tocando surdo, que é um instrumento que eu tenho um carinho muito grande até hoje. E eu acho que o momento que mais me marcou foi justamente nesse ano, assim, que eu realmente não sabia o que era bateria, o que era construir uma apresentação, o que era correr atrás disso durante o ano todo. E aí no final do ano, a gente estava tendo ensaio todo dia, estava todo mundo cansado já, e a gente chegou no último ensaio e a Bel, que era a Isabel, uma das mestras, né, que era da nossa época, a gente começou a apresentar no nosso último ensaio e ela começou a chorar muito de felicidade. E eu acho que essa imagem nunca saiu da minha cabeça, assim. Como é bom ver uma apresentação que a gente constrói durante o ano todo, que a gente dá a nossa garra, e no final sair com um grande alívio, com uma grande felicidade de ver 50 pessoas tocando aquilo. Foi muito gratificante naquela época e foi aí que a bateria ganhou um significado muito maior para mim.
Eu particularmente não sei o que é a medicina UNB, não sei o que é estar na medicina sem estar na bateria, assim, sem estar na Insana, sabe? Desde que eu entrei na pandemia, né? Mas assim que as coisas começaram a voltar, o primeiro contato que eu tive com as pessoas da medicina foi na bateria, assim. Foi um sábado de manhã, eu lembro até hoje, a gente tentando aprender ali, tava começando na caixa e tudo mais. E eu lembro até hoje, quando a gente juntou, que eu tava tocando uma coisa que eu não sabia para que servia e juntou todo mundo assim. Eu lembro até hoje o arrepio que eu senti quando eu vi a bateria toda tocando junto e eu fazendo parte daquilo assim. Foi uma coisa que ficou implantada na minha cabeça, que eu gostaria que todo mundo que entrasse na Insana, que entrasse na UNB sentisse assim. Arrepio de você fazer parte de uma coisa, você aprender. Eu nunca soube tocar nenhum instrumento e eu cheguei lá e senti que estava fazendo a diferença para fazer a bateria tocar naquele momento, sabe? E eu acho que isso é a parte mais importante, assim, de ser da bateria, porque eu sempre pensei, assim, desde o começo do curso, que a gente sempre se sente muito sozinho, a gente tem que estudar sozinho, tem que correr atrás de tudo nosso sozinho, e eu acho que a bateria é justamente o contrário de tudo isso. A bateria é coletividade, é se apoiar, é parceria. Então, não existe bateria pensando no individual, só existe bateria pensando no coletivo. E eu acho que isso é o que mais me encanta. É saber que tem tantas pessoas ali que estão engajadas, querendo fazer a diferença, querendo estar juntos. E construindo uma apresentação sensacional, assim, todo ano, é sempre uma emoção nova, é sempre uma felicidade nova. Então eu acho que esse é o mais importante e o que salva a gente dentro do curso, né? Desde que eu entrei, é uma luta constante, assim, na bateria, a gente ensaiando toda semana, várias vezes por semana. E aí quando chega no final, assim, sempre o que me marca ao longo do ano é sempre o grito que a gente dá na nossa apresentação. A gente trabalhou um ano inteiro, chega lá na apresentação, toca, e aí no final grita Insana, assim, pra todo mundo ouvir, com fogo esquentando a nossa alma, assim. Eu acho que não existe sensação igual a gritar aquele Insano no final, bater e sair pro abraço, sair gritando pra abraçar todo mundo, assim. É uma parada inexplicável. Eu sempre falo, não dá pra explicar, você tem que estar lá, você tem que apresentar, porque não existe outra sensação no mundo, assim. Gosta do troféu? É verdade. E aqui tá um símbolo, né, assim, da reconstrução que a gente fez da bateria alguns anos depois que a gente tava sem... Não, peraí, deixa eu repetir. Coloca lá. Coloca lá e vou pegar? Isso. Eu não pensei o que eu ia falar. Eu pensei no começo, depois eu pensei, né? Aí você faz assim, ó, você puxa o assunto e depois você pega. Tá, puxar o assunto como assim? Tipo assim, você puxa, o que você vai falar do cantor e pega. Tá, vou falar. Por acaso, aqui tá um das representações do nosso trabalho do ano passado, né? Foi muita dedicação envolvida, foi muita coisa que a gente fez pra chegar lá e conseguir subir no palco e trazer um desse aqui pra casa. E é isso, a gente sempre sobe lá pra trazer mais e mais desses aqui pra nosso CA, né? Pra o nosso dia, beleza? Pra nossa história, né? Exato. A coisa que eu mais me envolvi dentro da medicina UNB foi o time feminino. Foi o meu projeto pessoal, assim, o que eu sonhava em fazer as coisas melhorarem. E foi uma coisa muito legal, porque acaba sendo um projeto que você leva para fora da quadra também, né? Ficar amiga das meninas, ver elas crescerem, tentar mostrar para elas que o esporte a gente ia muito além das quadras, né? Mostrar que a perseverança que a gente tinha que conquistar nos esportes, a gente também conquistava na nossa vida fora, de quando a gente falhava, a gente tinha que continuar seguindo em frente. E isso foi muito legal. O feminino normalmente era uma coisa que era deixada de lado, assim, então sempre que as meninas entravam, elas nunca entravam sabendo jogar alguma coisa ou achando que podiam fazer parte do time. E mostrar para elas que não precisava ser desse jeito era muito bom, porque você via muito a forma como as meninas melhoravam quando elas realmente se dedicavam aos treinos, assim, e resolviam fazer parte daquilo. Então, quando eu entrei, era um sonho de anos fazer parte da medicina UNB. E conforme eu fui vivenciando meu semestre como caloura, eu me apaixonei pela atlética, pelos esportes. E eu acho que o que mais me define seria isso. Então, eu sou poliatleta, eu sou apaixonada por cada modalidade que eu conheço. Às vezes, esportes que eu nunca pensei que eu iria jogar, que eu nunca cheguei a conhecer. Eu me aprofundei e me apaixonei em treinos que eu conheci veteranos, que eu fiz amizades que eu vou levar para a minha vida e que definitivamente já são minha família. Então, porque isso é o que mais me encanta no esporte. É você levar um aprendizado que conecta almas e você pegar todo esse aprendizado prático e teórico que pode parecer algo complexo, mas que quando está em quadra faz sentido. E isso é a magia da Insana, por isso que nosso esportivo ele é tão diferente, ele é tão único, porque às vezes o que parece ser um treino banal, um momento da semana de muito esforço, de muita entrega para o intermédio, mas que aquilo monta uma família que eu acho que dificilmente você vê em outras atléticas.
Então isso vai desde o treinador até o veterano que está para formar, que vai virar médico, até o calouro que entrou ontem no curso. Ali todo mundo é família, independente da sua posição, do seu status, do seu semestre. Então eu acho que a gente conseguiu fazer uma gestão de muita união, que foi muito família e que a gente conseguiu trazer de volta um sentimento que com a pandemia tinha medo de ter se perdido. Mas na verdade é impossível se perder um legado tão grande. É um legado que na verdade ele só se renova, só aumenta e só cresce. E eu acho que isso é o que me faz ser tão apaixonada pelo Atlético Insana, porque às vezes a gente aqui, sendo da turma 113, 115, pode encontrar um veterano que foi da turma 80, 40, e todos vão falar com a mesma entrega que um calouro que chegou agora vai falar. Bom, acho que a Maria falou bastante sobre isso de família e acho que é isso que a Insana representa para mim. Acho que é um sentimento de pertencimento. Essa é a principal parte assim, que eu vejo da importância da Atlética, né? Acho que antes de entrar no curso, todo mundo que chega até aqui é vitorioso, todo mundo sabe o quanto se esforçou para estar aqui. E eu acho que por aí que já começa o nosso diferencial. Todo mundo lutou muito para chegar onde está. E você percebe quando você entra na faculdade que é muito mais que só a medicina, né? Eu conheci na Insana minha família, realmente, assim. Tenho amigos, assim, que eu vou lá para a vida inteira. E, enfim, esse sentimento de pertencimento, exatamente assim. Que você encontra nos treinos, que você encontra na bateria, que você encontra na atlética. Eu acho que se eu tenho vivido os últimos anos como os mais felizes da minha vida, assim, é muito por conta do que a atlética proporciona, assim. A faculdade é muito mais do que além dos livros, enfim. E eu acho que quando você entra, você realmente começa a entender um pouco do que é ser insana, né? Esse sentimento que tanta gente fala, assim, eu acho que pra quem é de fora parece algo meio, meu Deus, como essas pessoas são tão alucinadas por isso, né? Mas quando você entra e você faz parte, você entende o porquê que aquilo é tão importante pra você, sabe? E é muito sobre esse sentimento mesmo de família e de pertencimento. Faz parte da minha história e eu espero também ter feito parte, enfim, da história da Insana, tendo contribuído desde a atlética, enfim, participando, enfim, fazendo amigos. Então, gente, eu acho que ser insana, para mim, é realmente pertencer a uma família. Quando eu entrei na faculdade em 2014, já no primeiro intermédio de Anápolis, a gente foi quase rebaixado. E aí no intermédio seguinte, CO, lá em Dourados, a gente aguentou aí 26 horas de ônibus até chegar lá na divisa com o Paraguai. Muita gente foi fazer compra no Paraguai, inclusive, nessa época. E a gente chegou lá também querendo, sabe, claro, sempre ser campeão e jogar e dar o nosso melhor pela Insana. Mas foi, eu acho que ali nesse intermédio que eu descobri realmente o que era uma família, sabe? A gente, um apoiando o outro. E na vitória ou na derrota, e aquele intermédio a gente perdeu muito, infelizmente. Mas eu via todo mundo da UNB dentro de quadra, e naquela época também não tinha muito isso de não pode invadir a quadra, a gente invadia a quadra mesmo, ganhando ou perdendo, e isso me fez vontade de entrar para dentro da Atlética, né? E aí eu entrei dentro da Atlética em 2015, já com uma missão de organizar um intermédio DF Unai, que eu acho que foi um dos melhores intermédios que a gente fez, assim, nesse quesito. E perceber aquela união não só entre a Atlética, mas entre a Atlética e a universidade, trazendo para dentro da universidade que muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de jogar algum esporte, muitas pessoas nunca tiveram oportunidade realmente de estar ali dentro de uma equipe, dentro de um grupo e sentir pertencido. Isso me mostrou o que era realmente ser insano, sabe? Pertencer a uma família. E graças a ser Insana eu construí a minha família. Então, graças a Insana eu conheci a minha esposa hoje e a gente estamos casados aí há 6 meses. Também que eu queria deixar assim para quem for entrar na Atlética, quem for participar, é entender que a Atlética não é muito só do que a gente faz, das coisas que a gente conquista, de rotinas e pendências que a gente tem nas reuniões e no dia a dia. Ela é muito sobre aproximar as pessoas. Então, hoje eu namoro o Luiz Felipe, a gente namora há 2 anos e 3 meses. E a gente se conheceu antes de entrar na Atlética, mas foi muito pouco tempo depois que a gente entrou. E a gente viveu muitas coisas juntos que aproximaram a gente muito. Então, eram dias e noites virados que quando ele era vice-presidente e eu era da secretaria, a gente conversava e, enfim, trocava muitas ideias e um apoiava muito o outro, fez a gente se aproximar ainda mais. A Insana é uma família, né? A gente conhece pessoas por meio da Atlética que muitas das vezes a gente acaba levando para a vida toda. São muitas emoções que a gente acaba participando junto, muitas noites viradas,
muitos jogos ganhos, jogos perdidos, então inevitavelmente isso acaba resultando realmente na construção de uma família. Tem pessoas já formadas que eu acabei conhecendo muito por conta da Atlética, que a gente vai mantendo uma relação que acaba indo realmente para o resto da vida. E a minha história na Insana começou com eu entrando na medicina, né? E, enfim, não sabendo o que era Atlética, não sabendo o mundo que, enfim, existia por trás da medicina, eu achava que assim que eu passasse eu ia fazer o curso, né? Normal, como cada pessoa faz. Só que foi chegando que assim que eu entrei na Atlética, eu comecei a ser... a ver que existiam várias possibilidades assim de esporte, de bateria, e eu não entendia muito bem como é que funcionava isso. Eu achava que a faculdade era muito uma coisa só mesmo da faculdade, né? E foi assim que eu comecei a praticar os esportes, né? Eu sempre joguei bola, nunca treinei nem nada, mas assim, sempre joguei assim esporadicamente bola. E aí de repente chega o pessoal e fala: pô, você não quer jogar pela Insana, você não quer treinar com o pessoal da medicina, o UNB? E eu falei: ah, cara, legal, quero sim, quero participar. E aí eu fui indo, cara, à medida que eu fui indo, eu fui descobrindo, né, um mundo de coisas, assim, que existia na medicina. Foi assim nos treinos da Insana que eu comecei a entender melhor o que era Insana, foi entender melhor o que era essa paixão, né, porque eu ouvia muito isso e eu não entendia a paixão pela Insana, a garra, assim, a vontade, a ousadia. Eu não entendia, eu só era um calouro, eu não entendia direito como é que era isso tudo. E aí foi vindo nos times, indo aos intermédios, que eu começava a entender mais ou menos o que as pessoas queriam dizer com isso, até que em 2023, ano passado, eu entrei, né, na Atlética de fato. E, enfim, fui diretor de eventos e tive a oportunidade de organizar a Calangada, e foi assim que, assim, teve um marco, assim, uma virada de chavinha na minha faculdade, porque, cara, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, assim, pela Insana e pelo curso, de verdade. Eu entrei achando que eu ia fazer só um curso de medicina, que eu sempre quis fazer, e eu acabei descobrindo uma realidade que eu não sabia que existia antes. Eu não entendia por pura ignorância, por puro desconhecimento. Eu não conhecia. E eu saí de diretoria de eventos, fiz meu ano enquanto diretor de eventos e, enfim, hoje em dia eu estou na presidência e, cara, assim, eu peguei a presidência no ano de 2024, justamente no ano que a Insana faz 20 anos de história, né? E, enfim, depois disso tudo, enfim, que eu passei ao longo desses 6 semestres de medicina, ao longo desses anos de treino, nesse ano de dev, cara, é que, assim, é uma honra, assim, absurda poder participar da gestão que concretiza os 20 anos de história, de muita raça, de muita excelência, coisas que eu não entendia quando eu era calouro. As pessoas tentavam, assim, as pessoas falavam muito, de raça tem que ser calouro, tem que ser excelente, excelência, calouro, só que eu não entendia, só entendi de fato, assim, quando eu entrei, e ter a oportunidade de participar da gestão que faz os 20 anos da Insana é uma honra gigantesca. E, assim, o amor que eu tenho pela Insana, eu espero, assim, é uma coisa que, assim, não dá para descrever, é só uma coisa que dá para compreender quando você entra e quando você participa, cara. Seja na gestão, seja na bateria, seja nos esportes, seja nos intermédios, seja nas calangadas, cara. Você precisa participar para você entender como que aquilo que você achava quando você entrou na medicina, que era o curso de medicina só que você ia fazer, na verdade é 1% de tudo que a Insana ia te proporcionar, assim, na faculdade, né? Muitas vezes a gente se pega pensando o que é Insana, o que a Insana representa pra gente. E assim, eu acho que além de ser amor e família, eu concordo com o Hugo que a Insana é surpresa, né? Eu, de fato, já cheguei, já fui pro intermédio, já tive esse contato, eu já tinha certeza que eu queria fazer parte daquilo. Porque assim, eu sempre fui um entusiasta de esporte, sempre gostei de acompanhar diversas categorias, diversas modalidades, mas viver isso na Insana é uma coisa muito diferente. É uma coisa que, assim, realmente você se sente parte, você se sente escrevendo essa história. Porque quando nós vamos aos intermédios, as pessoas que jogam são meus amigos, são meus colegas de turma, são pessoas que são meus veteranos. Então, assim, a gente é muito importante fazer parte desse processo, né? Realmente, eu nunca imaginei que quando eu entrei na faculdade eu ia estar indo para Campo Grande jogar pela minha Atlética, que eu ia estar organizando festas para mais de 3.000 pessoas. Então, assim,
várias coisas que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo. A Insano me deu esse prazer, me deu essa honra de participar. Eu fui diretor de esportes em 2023, quando o Hugo era de eventos, e assim, a gente sempre compartilhou muito dessa experiência da Atlética, claro, ele mais no canto dele dos eventos, eu mais no meu canto dos esportes, mas a gente sempre compartilhava esse amor, esse carinho, e assim, com certeza, eu e o Hugo, além de sermos colegas de sala, a gente, depois que entrou na Atlética, a gente realmente desenvolveu uma proximidade que atualmente eu tenho com poucas pessoas na minha vida, né? Eu vejo o Hugo mais do que eu vejo muitas pessoas. E a gente se dedicou muito, o ano de 2023, assim, acho que entrega seria a palavra, porque eu não parei de pensar na Atlética, não parei de trabalhar pela Atlética, de treinar pela Atlética. E a gente foi chamado, né, para assumir esse cargo de presidência no ano de 2024. E eu acho que o que poderia representar mais, acima de tudo, é honra, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente conversa com pessoas que tiveram aqui antes da gente, pessoas que tiveram no começo da Atlética, que foram presidentes antes de nós, ou, enfim, a gente se sente muito honrado de poder fazer parte dessa história mesmo, de ter o nosso lugar, de antes da gente, alguém apresentou, alguém passou essa cultura para nós, e cada reunião que a gente tem, cada projeto que a gente faz, cada treino, cada festa, cada apresentação para os calouros, isso é realmente uma forma de perpetuar essa história linda, que assim, realmente não é pouca história, né? A gente tem muitos episódios, muitos capítulos, e cada dia escrevendo novos, e assim, realmente eu sinto que ter o nosso espaço, ter o nosso lugar, a gente assumir esse compromisso de 20 anos, assim, né? Pô, 20 anos é um marco fenomenal, é muita história, é mais do que muitos de nossos atletas têm de vida até. Então, assim, é muito importante a gente fazer parte disso, eu acho que é muito significativo para mim. Eu com certeza nunca fiz parte de algo tão grande assim, nunca tive responsabilidades tão importantes, nunca tive tantas oportunidades quanto eu tenho atualmente na Atlética. Então, assim, é uma experiência realmente muito única. Nós sabemos que é uma alegria tremenda quem passa no vestibular, quem entra para a UNB, mas ter toda essa trajetória participando da Atlética, eu acho que assim, é realmente uma experiência de vida única, é um momento único de universidade, de faculdade que a gente tem que viver, que a gente tem que aproveitar. Então, assim, com certeza a Insana, ela faz uma diferença não só de saúde física e tal, mas eu acredito fielmente que a vivência no curso é muito facilitada pela Atlética. Então, assim, a gente vive muito mais fácil, a gente consegue conviver com os dias difíceis muito graças ao apoio que a gente tem da Atlética e dos nossos amigos da Atlética. E não adianta a gente ficar assim, a gente tenta, né? A gente tenta muito, assim, tentar passar o que é esse sentimento de ser insana, esse sentimento de 20 anos, esse sentimento de história, de todos os títulos que tem. Mas, cara, não tem como, assim, não adianta. A gente pode ficar um dia inteiro falando, uma semana falando, uma reunião falando. Não tem como, cara. A gente espera, assim, só entende o amor de fato pela coisa, quem pertence à coisa de fato, cara. E, enfim, a gente espera, assim, nesses 20 anos de história, que as pessoas consigam sentir, eu espero, assim, que as pessoas consigam sentir o amor que eu e o Caio a gente sente pela coisa, pelo qual a gente entrou na faculdade querendo só fazer um curso de medicina, e a gente saiu, assim, apaixonado por uma coisa que a gente não fazia ideia que existia. A gente não tinha ideia. Então, enfim, só entende mesmo, assim, quem é mesmo.